sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós te louvamos, pois o teu amor tem sido o nosso refrigério, o teu amor tem sido a nossa torre de socorro. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida. Obrigado pelo teu amor que tem sido derramado sobre nós constantemente. E agora que nos reunimos para este culto de louvor e adoração a ti, pedimos que o Senhor nos conduza na adoração, nos conduza no louvor e que fale conosco através da palavra, dos cânticos e de todos os atos deste culto. Amém. És a nossa estrela da manhã. Dá para ver? Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã. O Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
do teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Amém. E assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Vamos fazer a leitura no Salmo 3º. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Amém. Queridos irmãos, do Senhor vem a bênção. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa fortaleza. E agora nós vamos ter um momento de oração, um momento de contrição. O Salmo 51, na palavra de Deus. O Salmo 51 nos diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nós vamos, nesse momento, olhar para dentro de nós, olhar para dentro da nossa vida e vamos confessar a Deus os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é benigno. Então eu convoco agora a igreja aqui reunida a, em atitude de oração, se apresentar diante de Deus, reconhecendo a dependência que temos dele, da sua misericórdia, e nós vamos então agora orar, refletir, ouvindo mais um louvor. Enquanto ouvimos esse louvor, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Nós vamos ter um momento de contrição e depois eu vou pedir à nossa irmã Elaine que ligue o seu microfone logo após a canção e faça uma oração por todos nós. Logo após a canção, a nossa irmã Elaine
fará uma oração. Oremos, amados irmãos. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Deus amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por mais uma vez entrar na tua presença, Senhor, para glorificar e bendizer seu santo nome, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, Senhor. O Senhor tem deixado que a gente ficasse longe dessas doenças, Senhor. O Senhor possa estar nos abençoando, Pai querido. O Senhor possa estar ajudando a nossa família a não ter contato com as pessoas que estão com essa doença, Senhor, mas possa estar abençoando aqueles que estão doentes também, Jesus. Colocando sua mão poderosa, Senhor, sobre cada um, Jesus, que eu possa estar abençoando, Senhor, possa estar curando esse país, ó Pai, curando essa terra que está doente, Jesus. O Senhor possa estar cuidando de nós, ó Pai, cuidando daqueles que estão necessitados da Tua presença, do Teu amor, Senhor. O Senhor possa estar cuidando, Pai. Agora vem te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, pecados, aqueles que não te agradam, Senhor, que nós possamos ficar longe, Senhor, que nós possamos derramar no Seu altar os nossos pecados, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor possa estar cuidando do nosso coração, fazendo que a gente fique longe do pecado e ser pessoas melhores na Tua presença, meu Deus. Cuida de cada um de nós, Senhor. Abençoe esse culto, abençoe o pastor que vai falar logo a palavra que vai ser lida, que vai ser falada. Que ela venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos sair com o nosso coração cheio do Teu amor, cheio do Teu Espírito Santo. Fica conosco no decorrer desse culto, em nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Amém. O mesmo Salmo 51, o mesmo rei Davi, ele continua o Salmo dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. É muito interessante notar, queridos irmãos, Davi era um rei, um homem de muitas posses, um homem com uma reputação, um homem com um exército, um homem que usufruía de grandes privilégios, mas quando ele se vê na condição de pecador, na condição de devedor, a preocupação dele não é em perder os seus bens, a preocupação dele não é perder a sua reputação, a preocupação dele é: não me repulses da tua presença, porque ele sabia que só uma coisa poderia repulsar-lhe da presença de Deus, que poderia retirar dele o Espírito Santo, é o pecado. O pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado, quando alimentado dentro de nós, ele afasta, ele retira de dentro de nós o Espírito Santo. E Davi, inspirado por Deus, sabia disso e nos alerta sobre isso ao escrever o Salmo 51. As consequências do pecado são danosas, por isso nós precisamos nos arrepender constantemente e confiar na graça e na misericórdia de Deus, mas confessando sempre a Deus os nossos pecados. Amém? Que o Senhor nos ajude para que estejamos sempre na presença dele e sempre guiados e na dependência do Espírito Santo. Queridos irmãos, vamos seguir com o nosso culto, louvando ao Senhor. Cantai ao Senhor, cântico novo. Cantai ao Senhor, toda
as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, você formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, você formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Fala aí. Deu um errinho aqui, eu tô voltando. Gente, deu um erro aqui, o Luciano já tá voltando, tá? Pra tela. Voltei, irmãos. Nossa. Voltei, irmãos. É que o microfone da Milady estava ligado. Desculpe, eu fui fechar a tela e fechei tudo de uma vez. Mas vamos continuar o nosso momento de adoração. Desculpe interromper esse momento, mas nós vamos seguir então.
Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz eterna. Sim, diferente hoje é meu coração. Tua mão só conheci em canções que falavam de ilusão. Tudo agora é diferente, escutou a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Meu viver. Meu viver. Agora não errei. Queridos irmãos, Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele mudou o seu? Ele precisa mudar o nosso viver. Cada dia, a cada momento, a cada instante. Nós vamos ter agora um momento de reflexão na palavra de Deus. Eu vou pedir à nossa irmã Socorro que faça uma oração nesse momento. Será que você consegue, Socorro, ligar o microfone e orar por este momento para que o Senhor fale conosco através da palavra? Vamos orar com a Socorro. A Socorro apertou para sair. Celso, você pode fazer essa oração, Celso? Sim, estão me ouvindo? Sim, sim. Oremos, então. Amém. Ó Senhor, nosso Pai, nós te damos glória, Senhor, por este momento, por estarmos conectados, Senhor, entre nós, entre a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Pai, venha nos falar neste momento através dela, onde a palavra vai ser lida, exposta, e que nós possamos entender, Senhor, colocar em prática em nossas vidas, no nosso dia a dia, com o nosso próximo, e acima de tudo, Senhor, louvar o teu santo e bendito nome. Muito obrigado por este momento, Senhor. Esteja conosco durante este culto, nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, queridos irmãos. Nós vamos fazer a leitura na palavra de Deus, em Êxodo, capítulo 16. Livro de Êxodo, capítulo 16. Nós leremos a partir do verso 11. Eu vou projetar a leitura para que os irmãos possam acompanhar. Alguns estão com as suas Bíblias, né? Outros estão só com o celular. Eu vou projetar a leitura. Êxodo 16, de 11 a 21. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, pois em vindo o calor se derretia. Até aqui. Amados irmãos, esse é um texto que parece bastante simples, corriqueiro, acerca da caminhada do povo de Israel no deserto. Porém, queridos irmãos, é um texto que pode nos ensinar muitas coisas, e coisas preciosas. Quando meu filho Paulo Sérgio era pequenininho, bem pequenininho, ele vinha com os bracinhos para mim, porque ele gostava que eu o jogasse ao alto, né? Eu jogava ele para o alto assim, né? E pegava ele nos braços. E ele morria de rir, se divertia. E quando eu colocava ele no chão, ele novamente vinha com os bracinhos para mim, para eu pegar e jogá-lo ao alto.
E quando eu fazia isso, né, naturalmente a criança sente aquele frio no estômago, né? Mas o que ele demonstrava? Ele demonstrava total confiança. Por mais que a altura fosse algo que gerava um certo medo, uma certa ameaça, ele tinha plena confiança que eu não o deixaria se machucar. Ele sabia que mesmo eu jogando ele no alto, eu o seguraria nos meus braços. Tanto é que eu fazia 1, 2, 3 vezes e ele vinha de novo, até que ele começou a crescer, ficar mais pesado, e aí chegou uma hora que não dava mais. E hoje é mais fácil ele me jogar para o alto e me segurar do que eu jogá-lo, né? Porque ele já está bem mais alto do que eu. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? A confiança que uma criança tem nos seus pais. Então, ele tinha tanta confiança em mim que ele vinha na minha direção e ele queria que eu jogasse para o alto, porque ele sabia que o pai dele não deixaria que nenhum mal acontecesse na vida dele. Tem um cântico que nós conhecemos bem, né? Que a Narcisa sempre canta, né, com o Ministério de Louvor e já trouxe, já gravou para a gente, se não me falha a memória, nós já cantamos com a Narcisa nesses cultos online, que diz assim: quero ser como criança. Né? Quero ser como criança. E perante Deus, irmãos, nós precisamos aprender a nos comportar, muitas vezes, como criança. Em que sentido? No sentido da dependência de Deus. Quando nós crescemos, nós começamos a confiar demais nas nossas habilidades, na nossa capacidade, e quanto mais confiamos em nós mesmos, menos vamos confiando em Deus. Para algumas coisas, a Bíblia fala que precisamos deixar de ser crianças, né? A Bíblia nos diz isso. Mas para outras coisas, em relação à nossa fé, em relação à nossa confiança em Deus, nós precisamos aprender com as crianças. Muitas vezes nós olhamos para as igrejas quando vão fazer missão, quando vão fazer evangelismo, e aí são tantas técnicas, são tantas tecnologias, são tantas formas, estratégias. Queridos irmãos, no período em que a Igreja de Cristo mais cresceu, no período em que nós mais tivemos conversões, não haviam técnicas, não haviam tecnologias, não haviam estratégias, não haviam fórmulas mágicas. As pessoas simplesmente evangelizavam com a sua própria vida. A sua pregação era a sua própria vida. A sua pregação era o seu próprio testemunho. Não havia necessidade de tecnologias, não havia necessidade de grandes conjuntos de louvores com 50 instrumentos, com 25 músicos. Não havia necessidade de uma alta tecnologia, porque não tinha, não existia. E a igreja crescia, e ela dependia totalmente do Senhor.
nós temos hoje conforto, nós temos hoje essa possibilidade de estarmos aqui via internet, transmitindo um culto. Mas, no primeiro século, que foi quando se registrou o grande crescimento da Igreja de Cristo, foi o ano mais... Foi o século... Ano não, né? Foi o século mais terrível para a Igreja de Cristo, onde cristãos, quando descobertos, eram pendurados nos postes de Roma e os seus corpos viravam lanternas para iluminar a cidade queimando. Cristãos eram levados nos grandes circos romanos e eram comidos por animais. Eram presos por pregar a palavra de Deus, eram apedrejados por pregar a palavra de Deus. E foi nesse período onde não havia conforto, onde não havia comodidade, onde não haviam estratégias, onde não haviam técnicas, onde não haviam tecnologias. Era nesse momento que a igreja mais crescia e mais assombrava os seus inimigos. Abalava as estruturas do inferno como nunca abalou na história cristã. E eu estou dizendo tudo isso por quê, irmãos? Porque com o passar do tempo, a igreja, ela tende a se distanciar do seu Deus, do Deus vivo. E ela pode, muitas vezes, começar a adorar outros deuses, que ela acha que é o Deus Pai de Jesus Cristo. E, de vez em quando, irmãos, nós precisamos nos atentar para isso. Eu vivo na dependência de Deus? Eu vivo na dependência do Espírito Santo? Estamos vivendo na dependência do Espírito Santo? Ou nos acomodamos muitas vezes diante de Deus? A prova, irmãos, de que há um esfriamento, há uma acomodação na vida do povo de Deus, é que nós reunimos aqui para o culto praticamente as mesmas pessoas que se reúnem no culto presencial no templo. Vocês repararam que o nosso grupo que se congrega online é basicamente o mesmo grupo que vai para o culto, para o templo? O que nós percebemos com isso, irmãos? É que não é a dificuldade de se locomover, não é a dificuldade de deixar as coisas em casa para ir para a igreja. Não é. É prioridade. Porque hoje nós temos a possibilidade de assistir o culto por meio de um clique num link no nosso celular, no nosso computador. E ainda assim, as pessoas não são capazes de dar esse clique, porque Deus não é prioridade, seja no culto presencial, no templo, seja pela internet. Deus não tem sido prioridade, porque as pessoas se esqueceram do que é viver na dependência absoluta do Espírito Santo. Essa é a pura verdade.
as pessoas que eu não via no culto à noite, eu achava que eu ia ver aqui através da internet, eu continuo não vendo, porque Deus não tem sido prioridade, e eu digo isso com pesar no coração. Com pesar no coração. Eu acesso quando dá para eu acessar. Assim como eu vou ao culto, eu vou à igreja quando dá para eu ir. Esta pandemia, queridos irmãos, ela tem nos mostrado que todas as muletas que usamos para não participarmos da comunhão com os irmãos, para não irmos à igreja, se dissolveram com esta pandemia. E a gente, com tristeza, com pesar no coração, conclui o quê? Que as pessoas não estão se preocupando em servir a Deus. Nós ouvíamos tantos argumentos, tantas desculpas, que quando veio a pandemia e conseguimos organizar essa estrutura para ter o culto online, falamos assim, então, tal família vai conseguir participar agora. Tal pessoa vai conseguir participar agora. Mas não. E sabe por que não participam, irmãos? Porque não querem. Porque não querem. Então, quando voltarmos para as nossas atividades presenciais, saberemos que desculpas são só desculpas. A verdade é, as pessoas estão esfriando. Isso é triste, mas não me surpreende, porque a palavra de Deus já disse que o amor de muitos esfriaria. E é lamentavelmente o que nós temos visto com esta pandemia. Como calvinistas, eu não posso deixar de acreditar que esta pandemia ocorreu com a permissão de Deus. Porque senão eu seria obrigado a admitir que o mundo perdeu o controle e estamos num trem desgovernado. Mas se Deus não perdeu o controle, esta pandemia que afeta o mundo, ela vem, a meu ver, para mostrar o que já suspeitávamos. O amor de muitos esfriaria. Porque se estamos em pandemia, as pessoas não estão passeando para lá e para cá. Se elas não estão passeando para lá e para cá, elas estão em casa. E se elas estão em casa, qualquer programa idiota no domingo à noite é mais atrativo para elas do que o culto. Porque, desculpe, o que a televisão oferece no domingo à tarde? O que nós temos na televisão nessa hora? Programa Silvio Santos, Faustão, o que mais, né? O que nós temos? E para muitos, isso é mais atrativo do que participar de um culto de louvor e adoração a Deus. Então, a pandemia revela que as desculpas eram apenas disfarces, porque as pessoas não querem admitir que Deus já deixou de ser para elas prioridade há muito tempo. O texto nos fala de quê? Nos fala de quando Deus tirou Israel do Egito. De Abraão até José,
Deus chamou Abraão e começou, a partir de Abraão, constituir o seu povo. Quando chega em José, Deus permite que os descendentes de Abraão vão para o Egito. E os descendentes de Abraão no Egito vão crescendo, e eles ficam ali no Egito há um período aproximado de 400 anos. 400 anos é muito tempo. 400 anos são muitas gerações. O povo de Israel havia se esquecido do Deus de Abraão. O povo de Israel havia se distanciado do Deus de Abraão. Até que no momento de grande sofrimento, esse povo volta a clamar ao Deus de Abraão. E esse Deus de Abraão, ele aparece a Moisés. E ele se apresenta a Moisés dizendo o quê? Eu sou o Deus de teu pai, de teus pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Queridos irmãos, essa frase ela é muito importante, porque Deus está dizendo, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó podem ter se esquecido de mim, mas eu não me esqueci deles. E eu desci para livrá-los. Então, Deus chama Moisés para essa missão. Por que Moisés, cujo nome significava tirado das águas? Moisés, irmãos, ele é conhecido entre os cristãos e entre os não cristãos, entre protestantes e católicos. Quando falamos de Moisés, lembramos de quê? Que abriu o mar. Pois é, Moisés tirado das águas, né? É o significado do seu nome. Moisés, que foi criado e formado na cultura egípcia. Era uma pessoa extremamente inteligente, né? Muitas vezes nós não nos atentamos para isso, porém, Moisés teve uma formação egípcia. Moisés era um homem de grande cultura e precisava ser assim, e nós vamos entender por quê. Porque Deus precisava formar um povo que estava, devido aos 400 anos no Egito, totalmente desconfigurado quanto à sua identidade. Então, quando aquele povo sai do Egito, não é nada mais do que um amontoado de gente, um amontoado de pessoas, um grupo totalmente esfacelado, sem uma identidade. Sem uma identidade. E Moisés, então, ele é chamado para conduzir aquele povo e para dar uma identidade àquele povo, para dar uma uniformidade àquele povo. Aquele povo precisava resgatar quem era. Aquelas pessoas eram os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, eram os dependentes da promessa de Deus. E Moisés precisava formar, dar corpo, dar uma identidade àquele povo. O que são os 10 mandamentos, senão uma forma de organizar uma sociedade? Quando você lê o Decálogo, quando você lê os 10 mandamentos, o que você vê? Uma base para organização social. E qualquer sociedade minimamente organizada, ela está fundamentada nos 10 mandamentos.
Eu não posso pegar aquilo que é da Irani, por mais que eu ache interessante, é da Irani. Eu não posso pegar. Então, quando nós olhamos os 10 mandamentos, eles são a base para que uma sociedade possa viver corretamente. Até o dia de descanso. É direito de todo cidadão descansar um dia na semana. Mesmo que você trabalhe no sábado e no domingo, a empresa, o contratante, ele tem que assegurar a todo trabalhador um dia de descanso. O que é isso? É uma sociedade que está baseada, está fundamentada no decálogo. No decálogo. Né? Então, Moisés, ele tinha a missão árdua de formar uma sociedade, de organizar uma multidão de pessoas que se juntou ali, vindo de 400 anos de uma misturada de cultura ali no egípcio, que era uma nação que adorava vários deuses. Então os 10 mandamentos diz: vocês terão diante de vós apenas um Deus. Só adorarão um Deus. Então, Moisés, ele está formando ali, ou melhor, Deus está formando o seu povo através, por instrumentação de Moisés. E ali vem uma coisa muito interessante. O povo começa a reclamar com a falta de comida. E aí que eu digo que o deserto, irmãos, a história do deserto, tem muitos ensinamentos para a igreja. E até para a nossa educação com os nossos filhos. O que nós ensinamos os nossos filhos? Coloque no prato apenas o que você vai comer. Isso é o que nós ensinamos desde o início. E quando uma criança que está aprendendo a colocar a sua comida pede um pouco mais e larga no prato, a gente repreende. Está errado. A gente aprende e ensina a não deixar comida sobrando no prato. E o que nós vimos no texto lido? Deus começou a dar o maná, as codornizes que pousavam, que ficavam ali no arraial. Então eles pegavam e cozinhavam, tinham carne, e de manhã eles acordavam e tinha aquele pó, né, que formava ali o maná para o alimento deles, né, como a Bíblia descreve. E aí eles falam um gomer, né? E aí quando a gente vai pesquisar, um gomer pode ser uma medida de 2 litros, mas os estudiosos entendem que essa palavra está mais vinculada aos árabes, né? Que é uma xícara. Então, cada um pegava uma xícara para o número de pessoas que tinham em casa. Então, Deus estava ensinando o quê? Aquilo que Jesus disse no Pai Nosso: dá-nos o pão de cada dia. Na oração, não é pedido o pão da semana inteira. Na oração do Pai Nosso, não é pedido o pão do mês inteiro. É viver na dependência de Deus dia a dia. Dá-nos o pão nosso de cada dia. De cada dia. Então, Deus estava educando o povo. Deus estava ensinando o povo. Então, era dito o quê? Pegue apenas o que é de cada dia. E quem pegava mais, preocupado, né?
preocupado com a sua, né, em garantir o seu alimento para o dia seguinte, pegava mais, o que acontecia? Estragava, criava bicho e começava a feder, cheirar mal. Queridos, dentre os vários ensinamentos práticos que nós tiramos dessa passagem bíblica, né? Não desperdiçar comida, né? Não pôr no prato além do que você vai comer. O que nós aprendemos, irmãos, e o que Deus estava ali educando, disciplinando, ensinando o seu povo, é a questão da confiança em Deus, é a questão da dependência. O povo de Deus ali no Egito precisava viver na inteira e total dependência de Deus. Mas quando nós nos achamos independentes, autossuficientes, e aí então nós começamos a nos perder pelo caminho. Então o povo de Israel no deserto precisava depender, confiar. Confiem em mim, Deus estava dizendo. Assim como eu assegurei o sustento de hoje, eu vou assegurar o sustento de amanhã. Confiem em mim. E aí nós trazemos isso para a Igreja de Cristo. Nós somos os descendentes de Abraão por intermédio de Cristo. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Uma vida na total dependência do Espírito Santo de Deus. Nós temos tanta comodidade, nós temos tantas tecnologias, nós temos tanto conforto, mas não podemos nos esquecer que não dependemos da tecnologia que temos, que não dependemos da comodidade que o século presente nos traz, não dependemos do conforto que o tempo presente nos proporciona, mas nós dependemos do Espírito Santo de Deus. O que faz a diferença na pregação da igreja, na pregação do evangelho, não é a tecnologia, não são as estratégias, não são os recursos, mas é o testemunho da igreja. E nós só podemos dar testemunho quando vivemos na inteira, total e absoluta dependência do Espírito Santo de Deus. É olhar para o deserto, olhar para Êxodo, olhar para a história do povo de Deus e entender que ali foi um grande ensinamento para que eu tivesse aqui hoje, no meu tempo presente. Eu tive o alimento de hoje. Amém. Deus me dará o alimento de amanhã. Eu vivo na total dependência do Espírito Santo. E isso, irmãos, não deve ser uma retórica, não deve ser apenas discursivo. E eu estou pregando isso à igreja porque isso o Espírito Santo falou ao meu coração. Luciano, viva pelo Espírito Santo. Viva pelo Espírito de Deus. Viva pelo sopro de Deus. Vocês sabem qual é a palavra que foi usada para Espírito Santo? Pneuma. E sabe o que é pneuma? Pneuma dá origem a pneu. Pneuma dá origem a pneumonia. Pneuma dá origem a pneumologista, porque está associada a ar.
sopro, vento, pneuma de Deus, é o sopro de Deus. Então nós vivemos pelo sopro de Deus. Então o que nós dependemos do ar. Queridos irmãos, estou finalizando. Eu ouvi uma palavra da filha de um dos diretores internacionais do Banco Santander, que morreu de Covid, e ela dizia assim: o meu pai conquistou um império e nós tínhamos de tudo, não havia o que os nossos olhos viam que não podíamos comprar, mas meu pai morreu precisando de oxigênio, precisando de ar, precisando respirar, e todo o dinheiro que ele acumulou não pôde comprar o ar que ele precisava para viver. O Espírito Santo é o sopro de Deus. E nós precisamos aprender a viver pelo sopro de Deus. Então, terminando esse culto hoje, entre no seu quarto, quando você puder, num lugar onde você tem uma privacidade, e ore. Se você puder, dobre o seu joelho e diga: Deus, eu quero viver na dependência do teu Santo Espírito, eu quero viver na dependência do teu sopro, eu quero viver na dependência do pneuma, eu quero viver na dependência do Espírito Santo de Deus, eu quero ter a minha vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus, eu quero ter a minha vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, eu quero ter a minha vida movida pelo Espírito Santo de Deus, porque se todos nós tivermos a nossa vida movida pelo Espírito Santo de Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus, a nossa igreja será uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus, dependente do Espírito Santo de Deus, que age conforme o Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, eu fui buscar 2 cestas básicas na igreja hoje, e aí eu estava lá no fundo, pegando a cesta básica, aí eu escutei um homem conversando e falando com a minha esposa, fiquei preocupada, a igreja estava aberta, a Mileide sozinha na frente da igreja, não estava ouvindo o que era, larguei a cesta, subi correndo, quando saí no portão, era o vizinho da casa da frente, aquela casa grande, que tem uma varanda grande, e o vizinho dizia: vocês vão abrir? Aí a Mileide falou: não, ainda não, estamos estudando o retorno. É que eu estou com muita saudade. Ele nunca foi no culto, pelo menos enquanto eu estou pastor lá. Ele nunca foi ao culto, mas ele tem saudade de ouvir os nossos cultos. Ele tem saudade de ver o povo de Deus congregado, porque ele sabe que ali Deus age, Deus atua, Deus fala. Então ele pode não ir, ele pode não entrar no nosso templo, mas ele sente falta da nossa igreja naquele lugar, e se cumpriu algo que Deus disse ao meu coração, e uma vez eu disse à igreja: se nossa igreja fechar as portas, as pessoas, os vizinhos sentirão falta e estão sentindo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque o vizinho da frente, que nunca, pelo menos enquanto eu ali sou pastor, já há 7 anos, o vizinho nunca entrou numa escola dominical, num culto à noite, mas quando ele viu um movimento ali, ele saiu e perguntou: vocês vão abrir? Eu sinto saudade. Então, a igreja de Vila Yolanda tem cumprido o seu papel, porque eu sempre dizia: se fecharmos as portas hoje, sentirão a nossa falta? Fechamos as portas e houve ali pessoas que já demonstraram que sentem falta da igreja ali. Algo na vida delas acontece quando a igreja se reúne. Algo na vida delas acontece.
Por isso que eu digo, a igreja, ela funciona para a gente, mas ela funciona também para quem está ao redor dela. Que coisa maravilhosa foi ver um vizinho perguntando: vocês vão abrir? Eu estou com saudade. Eu estou com saudade. Por isso, irmãos, nós precisamos viver pelo Espírito Santo de Deus. Esse exemplo do maná, Deus estava dizendo: olhe, não precisam, vivam na minha dependência, porque eu suprirei as suas necessidades. E hoje o que é dito à igreja: viva na dependência do Espírito Santo, porque Deus suprirá as suas necessidades. Teve irmão que conversou comigo e disse: estamos em casa desempregado, testemunhamos uma bênção numa semana e agora veio o desemprego. Mas nós confiamos. Amém. Continue confiando. Viva pelo Espírito Santo. Você que me contou, eu estou orando e Deus vai suprir sua necessidade. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai sustentar a sua família. Deus vai sustentar. Fomos levar uma cesta básica hoje. E a família que recebe a cesta básica disse: pastor Luciano, né? É uma familiar nossa, da minha esposa, ela disse: o mês que vem eu não vou precisar, porque graças a Deus eu consegui trabalho. Eu consegui trabalho. Não que a gente se importe em dar a cesta básica de forma alguma, mas é muito bom quando a gente leva uma cesta básica para uma família e essa família diz: é a última, não vou precisar o mês que vem. E as nossas diaconisas sabem melhor do que eu o que é isso e que alegria isso traz em nosso coração. Vivamos sempre pelo Espírito de Deus. Amém, queridos irmãos? Amém? Então nós vamos viver pelo Espírito de Deus. Será que a Socorro consegue ligar o microfone e orar para a gente agora? Sem desligar, cuidado, é o do lado. Tem que ligar o microfone, vamos ver. A Socorro está com a gente? Ela está aqui. Está tentando? Vamos lá, vamos ver se ela consegue ligar. Oremos. Oremos, amados irmãos, com a nossa irmã Socorro. Soberano e eterno Deus, graças nós te damos, ó Pai, por estarmos reunidos aqui, ó Deus, como igreja. Ó Senhor, pela oportunidade que temos, ó Deus, de estarmos na tua presença, mesmo que no conforto da nossa casa, ó Pai, mas é um prazer tão grande, Senhor, ouvir a tua palavra, sentir a tua presença. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra tão maravilhosa, Senhor. Ó Pai querido, pelos ensinamentos que temos recebido. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado por esse testemunho maravilhoso, Senhor, que nós ouvimos agora. Ó Pai, de que aquela vizinhança, ele sente saudades, ó Pai. E ele não sente saudade, não é de nós, Senhor. Ele sente saudade de ouvir, Senhor, os louvores que são entoados a Ti. A palavra, Senhor, que talvez da casa eles escutem, ó Pai. Deus querido, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor nos dê novamente essa oportunidade de estarmos voltando naquele lugar e de sermos, Senhor, testemunho, Senhor, vivo da tua palavra, do teu amor, do teu cuidado. Nós sabemos, ó Deus, que tudo isso que está acontecendo, Senhor, não fugiu do teu controle, ó Pai. Nós sabemos que tudo o que está acontecendo, Senhor, é para que vidas sejam transformadas, é para que vidas sejam mudadas, é para que mesmo, Senhor, nós estando na nossa casa, ó Pai, nós possamos, Senhor, ser mensageiros da Tua palavra, nós possamos, ó Deus, cuidar de vidas, Senhor,
da nossa casa, ó Pai. Nós possamos ser melhores, nós possamos nos reunir na nossa casa para te adorar, para buscar a tua face, para ter mais proximidade com os nossos familiares. Sabemos que o Senhor não faz nada em vão, por isso nós pedimos, ó Pai, que o Senhor, Pai, complete e faça conforme a tua vontade, o teu querer. Nos fortaleça, Senhor, para esse tempo, ó Pai. Nos dá, Senhor, da tua graça, porque a tua palavra diz que a tua graça nos basta. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, ó Deus, por esse dia. Muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas. Alcança cada um, Senhor, dos nossos familiares, de cada um dos nossos irmãos aqui da igreja, ó Pai, os seus lares, as suas necessidades, o que eles têm precisado, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, suprindo conforme o teu querer e a tua vontade. Te pedimos nesta noite, ó Pai, pelos jovens, Senhor, dessa igreja. Ó Deus querido, que o Senhor venha avivando, que o Senhor venha, meu Deus, colocando no coração o desejo de estar na tua presença, Senhor. Ó Pai querido, abençoa, Senhor, cada um, Senhor, nesta noite. Derrama a tua graça, Senhor, e nos despede em paz. Nos dá uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, 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 queridos irmãos. Queridos irmãos, nós estamos já partindo para o final do nosso culto, né? Mas nós queremos agradecer, registrar aqui um agradecimento, né? Pelas cestas básicas que foram entregues, bênçãos que chegaram em lares, né? E agradecemos mais uma vez o trabalho da junta, né? E quem prontificou, né, a montar as cestas, a Irani e o Martins, né, que tem trabalhado com isso, né, a coordenação aí da junta diaconal, com a Esther, as meninas, todo mundo envolvido, né, e então nós vamos, nesse momento agora, agradecer pelas ofertas, pelos dízimos, né, que tem chegado, as pessoas têm contribuído, então é muito importante, né? Aquele que tem condições de fazer a sua transferência eletrônica para a conta da igreja, né? Se não tem a conta, pode pedir no particular para a Rosângela, né? E contribuir também para a cesta básica. Então, eu sei que a gente está com o horário um pouquinho avançado, mas eu vou passar a palavra ao Celso ou à Rosângela para que eles deem um parecerzinho rápido da situação financeira da igreja nessa pandemia, né? Se a igreja tem conseguido suprir suas necessidades, né? Eu não falei com eles antes, mas eu acho que isso é algo que é do dia a dia, né? Da nossa tesoureira. Acho que dá para fazer uma palavrinha rápida, bem rapidinho para a gente. Celso? Vou falar no lugar da Rosângela, tá? Assim, as pessoas têm contribuído, né? Não somente financeira, mas com oração, porque a igreja é um composto, né? É tudo. A contribuição da viúva pobre, que é muito importante, né? A oração das pessoas. Então, é um conjunto, não é? Não é A ou B, eles são o final, né? Quem entrega a cesta básica é o final. Então, eu acho que nós estamos de parabéns. Poderíamos fazer mais, mas a contribuição, eu creio que não tem caído. Depois a Rosângela pode falar melhor. As pessoas têm contribuído. Então, isso, todos, ela completou aqui. A sociedade, o dízimo, todas as ofertas das cestas básicas têm chegado também. Então, a igreja praticamente está igual, né? Não mudou nada. Então, isso é motivo de agradecimento a Deus, de dar graças a Deus, né? Porque todos também mantiveram seus empregos, né? Alguns reduziram, mas mantiveram. Então, isso é motivo de agradecimento. Amém? Obrigado, Celso.
Muito obrigado aí, né? Então a gente fica feliz, né, de ver que a igreja ela tá se mantendo, né? Então nós vamos orar agradecendo por isso, né? Porque se a igreja está bem, é um sinal que as famílias estão bem, né? Que Deus tem suprido as famílias. Porque o que é a igreja, né? A igreja, ela a oferta, a contribuição, o trabalho, ele é sempre movido pela gratidão, nunca pela obrigação, pelo medo, mas é pela gratidão. Então, nós temos sido agradecidos, isso quer dizer que Deus tem suprido e tem sustentado as famílias, né? Rapidamente, se alguém tem algum pedido de oração a fazer, eu quero apresentar o nome da Andresa, né, a filha da Mileide, que vai ter o bebê na próxima sexta-feira, a Alice, né? Então, assim, aquela ansiedade natural, né, da mãe vai aumentando, da família nossa, né? Não sou pai, mas me sinto como, né? Não sou avô de sangue, mas me sinto, né, como se fosse, para mim, vem como se fosse minha neta. Então, a gente pede aí que Deus prepare, né, a chegada da Alice, prepare aí o coração da Andresa, do Tiago, prepare os médicos, tá? Então, eu apresento a vida da Andresa e essa situação, né, diante de todos, né? O Francisco, pai da Jaqueline também, né? Que ela deu um testemunho, que ele vem se recuperando, né? Então, são esses dois nomes que eu gostaria de apresentar. É José, né? Oi? É José Carlos, o pai dela? José Carlos, né? Nossa, eu troquei, confundi com o Francisco. José Carlos, né? José Carlos. Alguém tem algum pedido de oração para fazer? Né? Pastor, Oi? eu ia falar do meu amigo Ricardo. Ah, sim. Oi, João. A Ricardo. esposa dele mandou para mim hoje à tarde. Falou que ele está bem e já foi para o quarto, está usando oxigênio ainda, mas num volume menor. Está bem melhor. Que bom, graças a Deus, né? Estou orando por ele. Ricardo, tá aqui o nome dele. Mais alguém? Não havendo mais ninguém a falar, nós vamos orar. Eu vou pedir... Pastor, pelo Vitor. Ah, sim, né? Tá aqui anotado aqui pelo Vitor, né? O Vitor tem bronquite, essa semana teve dificuldade um pouquinho, febre, né? Então, nós não tivemos o vídeo da Laurinha essa semana, mas Josiane, mais do que compreensível, né? Mais do que compreensível, então nós vamos orar também pelo Vitor, né? Eu vou pedir a nossa irmã diaconisa Esther, que a Esther faça uma oração, né, apresentando, agradecendo pelos recursos que a igreja tem respondido, pelo envolvimento das pessoas, pela vida do Ricardo, pela vida do Vitor, pela vida do José Carlos e da Andresa, né? E pelas famílias em geral da igreja. Vamos orar com a nossa irmã Esther, diaconisa Esther. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este momento em que estivemos reunidos, Senhor, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, Senhor. Neste momento, nós nos colocamos diante de ti, Pai, para pedir, Senhor, interferir, Senhor, pelas pessoas que nos pedem oração, Senhor. Que tu estejas olhando por este povo, Senhor, por esta terra, Pai, que está sofrendo com tanta coisa errada por causa dessa pandemia, desemprego, pessoas que estão em depressão e tantas outras coisas que são consequências de tudo isso que nós estamos vivendo, Senhor. Mas é firmado em Ti, Senhor, que nós confiamos que isso vai passar, Senhor, que o Senhor está diante de todas as coisas, que o Senhor é o comandante e que vai nos permitir superar tudo isso, Senhor. Nós queremos te pedir agora, Senhor, ou melhor, te agradecer pela vida do Ricardo, pela sua melhora, que tu continue, Senhor, guardando essa vida, Senhor, e que a cada dia ele melhore mais e mais e possa sair do hospital recuperado, Senhor. Pelo Vitor também, Senhor, que tu estejas abençoando a vidinha dele, Pai, que ele fique bem logo, que passe esse momento de sofrimento aí, porque respiração, como o pastor disse, o ar não pode faltar para a gente.
e uma pessoa que tem problemas de respiratório sofre muito por causa da falta de ar, Senhor. E tu estejas abençoando a vida dele, Senhor, ricamente, junto com sua família, para que eles estejam sempre ao seu lado e ele possa passar por isso e ficar bem logo, Senhor. Nós te pedimos também pela Andressa, que ela esteja bem, Senhor, que essa expectativa da vinda da Alice, Senhor, seja coroada, Senhor, com o seu nascimento, com muita alegria, e que ela venha a ser uma bênção na vida desses pais, dos seus avós, de toda a família, Senhor. Que tu estejas cuidando das mãos que vão cuidar dela, Senhor, que tudo corra bem e que nós possamos estar daqui a pouco nos alegrando juntamente com sua família pelo nascimento dessa criança. Nós queremos também, Senhor, te agradecer por toda a provisão que o Senhor tem dado para que a nossa igreja possa atender aos pagamentos, às coisas que nós temos obrigações para com os governos, Senhor, e para suprir com a cesta, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sustentado todas as pessoas que estão contribuindo, Senhor, não tem deixado faltar, à medida que nós possamos estar contribuindo e mantendo as contribuições, Senhor, durante todo este período. Sabemos que é a tua mão que tem agido, Senhor, e tem nos sustentado. E pelas pessoas que têm conseguido emprego, por aquelas que ainda vão procurar, que vão precisar, porque nós sabemos que muita gente está desempregada e sabemos que são momentos muito difíceis que estão vindo, piores do que este momento da doença, porque vai haver necessidade de suprimento das famílias, e nós sabemos que vai ser difícil, mas sabemos que o Senhor vai sustentar, Senhor, que o Senhor vai trazer essa bênção para o mundo, Senhor, porque sabemos que não é só um problema no nosso país, mas nós sentimos mais porque estamos aqui e vemos com os nossos olhos o que acontece aqui ao nosso redor, Senhor. Orienta, Senhor, os governantes, Senhor, para que eles tenham bom senso, para que eles ajam segundo a tua vontade, Senhor, para que as pessoas possam ter as suas vidas salvas, Senhor, que tenham consciência, Senhor, do que é necessário para cuidar dessas pessoas que estão doentes e para tentar impedir que outras se contaminem também, Senhor. Que tu estejas cuidando de todos aqueles que administram este país, Senhor. Eles realmente reconheçam que tu és o Senhor de todas as nações e que só a ti nós devemos o louvor e a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por mais este domingo, por mais este momento em que estamos aqui, nos reunindo, Senhor, e ainda aqui distantes, mais perto do coração e em comunhão, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, porque temos esse meio de nos comunicarmos e de nos rever. Abençoa todos aqueles, Senhor, que ainda não se despertaram, Senhor, para estar conosco, te louvando, recebendo a tua palavra, Senhor, para que ainda haja tempo, que elas despertem para a dependência que devem ter de ti. E é no nome santo de Jesus Cristo que nós te agradecemos por tudo e te pedimos, além de lembrar-nos também do Senhor José Carlos, Senhor, que está melhorando, o pai da Jaqueline, nós te agradecemos pelas melhoras dele. É no nome santo de Jesus que nós te pedimos por todos os pedidos, por todos os agradecimentos, nós te agradecemos, é no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Então, nós vamos caminhar agora para o final do nosso culto. Temos mais um hino que diz: Deus cuidará de ti. Cante esse hino como uma mensagem ao seu coração. Vamos ouvir o hino. Vou projetar a tela. Que atrasou um pouquinho.
desanime, ó coração, Deus velará por ti. Tua angústia na tua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Por toda a vida, pra toda a vida, se não te deixará, Deus cuidará de ti. Nas horas negras de angústia e dor, Deus falará por ti. Dando teu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Por toda a vida, pra toda a vida, se não te deixará, Deus cuidará de ti. Em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Por toda a vida, na dor da vida, se não te deixará, Deus cuidará de ti. Se os ternos braços te vêm de vem, Deus velará por ti. E acharás teu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Por toda a vida, na toda a vida, se não te deixará, Deus cuidará de ti. Amém. Deus cuidará de ti. Então, nós vamos ter uma oração de encerração. Desculpa, irmãos. Esse formato que eu tentei não deu muito certo, não, viu? Me atrapalhei um pouquinho. Mas a gente vai buscando melhorar. Queridos irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto. Eu vou pedir a nossa irmã presbítera Anitta, será que ela consegue ligar o microfone para orar para a gente, dona Anitta? Ligou. Vamos orar. Amém. Pai amado, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, cuja esperança nossa está em Ti. Obrigada, Pai amado, porque ainda continuamos esse grupo unido, Senhor. Esse grupo tem, Senhor, sendo constante em cultuar o Teu santo e bendito nome. Pois só a Ti as nossas almas são devedoras. É o único sacrifício que o Senhor pediu que nós cultuasse a Ti, Pai. E que bênção poder cultuar a Ti. Que bênção, Senhor, poder ouvir, Senhor, hinos maravilhosos, louvores. Ó, que gostoso ouvir a Tua palavra. Ó, que mensagem, Senhor, que trouxe ao nosso coração, Senhor. Ó, Deus de amor, mensagem de esperança, Senhor. Ó, Pai, testemunho, Senhor, testemunho de melhoras, testemunho de curas, testemunho de suprimento, testemunho de desejo, Senhor, que a igreja abra suas portas. Quanta bênção, Pai, quantas bênçãos, Senhor,
e nossos corações, Senhor, se alegra muito. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada em nome do Senhor Jesus. Despeça-nos, Senhor, desse culto, Senhor, com um coração alegre e feliz. Que nunca seja retirado de nós a alegria da salvação, Senhor. É isso que nós desejamos na nossa vida, por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Senhor. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre cada irmão, irmã, cada família, cada lar, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. E glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos, os microfones aí estão liberados. Olha o que eu estou com saudade, irmãos. O nosso boletim. Saudade, né? Da gente usar o boletim, né? Ter as informações ali. Não pelo boletim em si, mas pelo que ele representa, né? Pelo que ele representa. Pastor, continua gravando, hein? Ah, sim. Opa, vamos parar. Encerrar. Aí.